Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Que as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo possam nos fazer refletir sobre as nossas ações no dia a dia e que a energia positiva dos bons espíritos esteja presente no coração de todos. Olá, e agora eu, Beatriz, farei a leitura número 13 do capítulo 7, Missão do Homem Inteligente na Terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes direito nenhum para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, nos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos do seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir o seu patrão? Direis que é horrível, que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra o Senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso. E arrastará existências miseráveis e cheia de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se estivessem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos e para os outros. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa reflexão é sobre o item Missão do Homem Inteligente na Terra, como parte do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Vale lembrar que nessa máxima Jesus chama de pobres de espíritos todos aqueles que se colocam em posição de aprendizes, os humildes, aqueles que reconhecem a necessidade do aprendizado constante. Ao contrário dos orgulhosos, que acreditam reter conhecimento suficiente para resolver os problemas que surgem durante a caminhada da vida. Então, o orgulhoso acredita ter conhecimento suficiente. Então, muitas vezes não se vê como um aprendiz, como alguém que precisa da intercessão divina na sua vida para vencer obstáculos. Muito bem.
Qual é a missão do homem inteligente na Terra? Quem é o homem inteligente? Segundo os dicionários e todas os estudos mais recentes a respeito de inteligência, a inteligência é dada como uma luz interna, ou seja, é a capacidade de iluminar, colocar luz sobre a escuridão, lendo a escuridão como tudo aquilo que desconhecemos, como a ignorância. E hoje já se reconhecem diversos tipos de inteligências. A inteligência vai além do conhecimento cognitivo, ligado principalmente à área da lógica, que foi utilizado por tantos anos. As inteligências são variadas e se interconectam. Então, a inteligência cognitiva, a inteligência lógica, a inteligência interrelacional, inteligência emocional, inteligência artística, há muitas inteligências das quais utilizamos na nossa caminhada para a nossa evolução. Precisamos aprender, precisamos nos enriquecer de conhecimento formal, dado nas escolas, e o informal através das interações que realizamos com os outros, com o meio ambiente, com as outras pessoas, na nossa casa. Todo esse conhecimento, ele só pode ser bem aproveitado quando de fato nos colocamos abertos para o aprendizado. Então, quanto mais abertos e disponíveis nós formos para o aprendizado, todo aprendizado, diante de experiências positivas e também de experiências negativas, é que nos fortalecemos, construindo bases sólidas para a resolução de problemas que nós mesmos criamos, em vidas passadas, na vida presente. O homem inteligente, aquele que é capaz de compreender os fenômenos, os processos naturais, as novas tecnologias que se apresentam com uma velocidade cada vez maior, consegue compreender a dor do outro, as necessidades do outro que ultrapassam as paredes da nossa própria casa. Esse ser inteligente tem tanta inteligência quanto responsabilidade pelo seu entendimento. Deus nos dá todos os instrumentos e ferramentas para que possamos contribuir não só com a nossa evolução individual, mas com a evolução coletiva, com a evolução do próprio planeta onde vivemos. Portanto, não podemos perder tempo. Aquele que utiliza a sua inteligência para ações que não são para o bem coletivo, ou aquele que a subutiliza, não faz o uso adequado da sua inteligência, guarda, esconde, guarda na gaveta, esse vai ter que retomar, muitas vezes em outras encarnações, com alguns canais de entendimento momentaneamente ocultos, com dificuldades de aprendizagem,
pois tudo aquilo que não é utilizado sofre algum dano ou alteração. Então, a missão do homem inteligente, como o nosso próprio Pai tem nos mostrado ao longo de toda a história, é contribuir, multiplicar todos os bens recebidos, orientar, auxiliar no despertamento de consciências, auxiliar a todas as pessoas que estiverem no seu caminho, que estiverem no seu redor, a compreenderem também aquilo que parece tão complicado, mas que muitas vezes nos ajuda de uma maneira muito simples a resolver grandes problemas. Que Deus nos abençoe, que todos nós tenhamos muita coragem e muita força para buscar sempre o conhecimento e compartilhar na mesma velocidade com que aprendemos. Uma semana de muita paz para todos nós. Agradecemos a espiritualidade amiga por mais um evangelho, por mais um estudo, por mais uma reflexão. Que essa lição nos sirva para sermos hoje melhores do que fomos ontem. Que o equilíbrio e a paz reine no nosso lar, com muita fé e com muita esperança de que virão dias melhores. Que assim seja.